Rômulo Rodrigues revela que começou a desenvolver o seu senso de justiça observando o modo como eram tratados os operários da construção civil que trabalhavam para um dos seus tios. Segundo Rômulo, aquela forma de tratamento criou nele um sentimento de revolta. E foi com esse sentimento de revolta que ele, desde os primeiros anos da juventude, começou a agir. Foi com este sentimento de revolta que ele atuou defendendo os seus colegas no período em que foi aluno do Internato Agrícola Federal do Rio Grande do Norte. Com a palavra, Rômulo Rodrigues. Porque eu preciso lhe contar o que me levou a eu aguçar meu senso de justiça, né? Eu estudando em Caicó ainda, e aí meu tio, paizinho, mestre de obra, foi da década de 55 a 60, ele fez o ginásio de esporte de Caicó, que é uma coisa monumental, dentro do Instituto de Educação, esse ginásio, e ele fazia tudo ali. E ele me pega para eu ser o apontador. Eu ia para a escola, para aquele apontador e tal, eu chegava, apontava tanto daquilo quanto produziu, pegava a caderneta e passava lá todo dia. Aí ele me pagava igual pagava um servente de pedreiro. E eu comecei a perceber que não era muito correto. Essas coisas, né? Questionava tudo. Mas até aí tudo bem. Um belo dia, né? O servente vai subindo com uma lata de massa na escada, para lá para cima, se desequilibra e cai ele e massa. E o meu tio, que era bruto, foi para a brutalidade, né, daquele telho e disse, eu vou descontar. Falei, esse negócio tá bom. No sábado, quando a gente vai para lá, ele tinha um armazém, os envelopes pagando, ele me deu o meu. Aí, quando fui para o cara, aí ele descontou, vou descontar aqui para você aprender, não sei o que, não sei o que. E o cara assim, senhor, aí eu joguei o envelope. Em cima da mesa, pague do meu. E ele era bruto. Era uma pessoa muito boa, mas era muito bruto. Aí ele, como é a história, moleque, eu pago do meu. Eu já me sinto em justiça, eu ganhar igual para ele, que eu não faço quase nada, mas era um trabalho intelectual, né? Aí foi confusão. E eu não quero mais trabalhar nessa merda, aí o Romulinho era desaforado. Como meu pai, ele era irmão de minha mãe já tinha morrido, meu pai escutava essas histórias, só ia se lembrar 6 meses depois, nunca foi disso, eu deixei. E então né, pronto. A partir de agora, aí, sabe, você começa foi quando a gente, já naquela época, a gente se envolvia, eu nem me lembrava eu não sei nem, Paulo Freire foi, mas eu sei que a gente procurava fazer alguma coisa, e eu via os trabalhadores do meu pai, não sabia assinar nada, e surgiu lá Chico de Quintina, que era filho de criação de Dona Quintina, sabe? Aí outro, Genarte, também era um menino, que é de Junho, né? Filho de um rábula, doutor Agostinho, aquela patotinha ali, disse, rapaz, bora ensinar esse povo a ler, bora. E a gente saía em bando, né? A gente trabalhava, ficava um campinho lá na estrada, a gente chegava lá, pegava cadernos, que chegava cadernos de caligrafia. Se chegava uma forma, a gente ia lá ensinar a ler. Então, quer dizer, juntando uma coisa com a outra, quando eu vou para as coisas, eu lá na escola de Jundiaí, internato, tinha um homem muito bom, era Aldo Tinoco, que depois a gente veio a saber que tinha sido do partidão e tal, que nos defendia, era o nosso advogado lá, perante os conselhos, né? E a gente acaba tendo afinidade, né? Ele era um professor de ciência, muito bom. E é isso, a gente fazia algumas rebeliões e tal.
Naquele internato a gente vivia onde tinha uma divisão de classe, né? Você tinha os técnicos, já lá, e tinham mais os mestres, e tínhamos nós, iniciação agrícola, que era Rocas e Quinta, que eram os dois bairros, né? Lá de Natal, né? Onde morava a plebe ignara. A rotina era bater o sino. Bem, você pula e vai para os banheiros. Aí tomar banho e fazer o que tem, logo, certo? E tem que chegar e depois ir para o café da manhã, fazer a fila, ir para o café da manhã, né? Tem que estar tomado banho, tem que estar arrumado, o chefe da disciplina. Tem um detalhe aí muito interessante, depois eu vou lhe dizer, porque na Roca, um dos meus amigos lá era Jair Mascarenhas, que era filho do inspetor de disciplina, seu Davi, o homem mais bruto do mundo, né? Aí a gente ia, e tinha um outro lá, seu Mesquita, que era olhando assim mesmo e tal. A partir dali, as aulas. As quatro aulas, com um recreio, né? E depois o almoço. Aí você tinha um intervalo para aulas de tarde, né? E à noite tinha o salão de jogos, onde você jogava ping-pong, provavelmente dama, não sei mais o quê. E às tardes de terças e quintas você tinha o futebol. Sim, você tinha também dias alternados com o seu Mesquita, aula de educação física. Você acordava, você tomava café, educação física, essas coisas. Mas era rigoroso. Aí tinha as malandragens, era roubar manga, enterrar. Tinha muita manga, enterrar para quando ela amadurecer e você sair. Aí vinha as pesquisas de saber onde tinha um ninho disso e daquilo, mas aí já era uma outra história. Então era isso aí, proibido tomar banho no açude, e a gente ia tomar banho no açude, né? Ia de noite, depois de hora de toque. Tinha muita disciplina, mas nada continha a nossa, certo? Nada continha as nossas coisas, né? Tinha aquela história, eu me lembro de Bolero, um cara filho de uma viúva de Monte Alegre, que ela trazia para ele umas feiras a mais linda. Nos dias de visita que ela vinha, ela trazia, ou quando ele ia, ele trazia, que chegava lá com aquele negócio. Só dava uma noite de dormida que a gente já... Essas vagabundagens todas, eu sempre tive muita sorte de estar no meio. No internato era pão com manteiga, café preto, e tome lá. Era isso, era um pãozão com aquela manteigona e aquele café lá na escola só. E no almoço era feijão sem ser catado, né? Com osso, arroz, era em abundância, mas e na janta era uma sopa que você acaba se acostumando como quem se acostuma com crack, com maconha, com essas coisas, sabe? Era isso. Ele era um funcionário que tinha tido uma formação militar qualquer e era disciplinador. O seu Davi era o chefe, que também vinha disso daí, um homem muito duro, que uma vez tinha um polonês lá, e tinha uns caras assim, um polonês que era professor de agricultura, né? Quem se interessasse tinha tido com ele tinha umas experiências lá com mamão, e uma vez a gente roubou esses mamão. Lá também tinha um negócio, um aviário de criar pinto, que era uma maneira de se defender e fornecer lá para a primeira granja que veio em Natal, e a gente roubou isso aí, e foi assim, penoso pela decepção com o cara, quando foi nomeado uma comissão de aluno para descobrir quem fez Jair foi o nomeado. E quer roubar junto com a gente. Professor Nilo, um homem magro, sisudo, que não dava um bom dia a ninguém, era Nilo Albuquerque, parece. Professor Nilo, ele era o diretor. Aquele cara que chegava, vinha todo dia na marinete, né? Chegava lá, ficava lá o dia inteiro. Quem entrasse lá vai ir para ele, para a mão dele. Eu nunca entrei, mas era ele que anotava as coisas para fazer a lista de dispensa do final, fazer todas as proibições de saída, era ele. E tinha depois como secretário professor professor Givaldo, um professor de geografia espetacular, era o secretário.